A Mercedes falhou em um dos testes mais duros para qualquer carro da Fórmula 1. E esse é um grande alerta para suas esperanças de lutar com a Red Bull em 2024, porque mostra como ela está longe disso. Em termos de ritmo, o GP do Japão foi o pior do ano para a Mercedes. Sua melhor volta foi 1,160% pior que a mais rápida de todas. Mas por que a Mercedes teve tantas dificuldades uma semana depois de disputar a vitória em Singapura? Suzuka é um circuito exigente, com curvas variadas, muitas delas longas e velozes. Depois de acertar o carro, Hamilton afirmou que ele estava bem equilibrado, mas faltava aderência nas rodas traseiras. O primeiro setor era o ponto mais crítico. Ele é um dos desafios mais duros do calendário. A sucessão de S's exige um carro equilibrado e ágil, que permita ao piloto dirigir com precisão e fazer as curvas em alta velocidade. A Mercedes não tinha essas qualidades. Como Hamilton ressaltou, a Mercedes não chegava nem perto da velocidade da Red Bull no setor 1 e também ficava muito atrás da McLaren. Era apenas a quinta colocada, apesar de ter ritmo similar ao da Ferrari e da Aston Martin. Como explicou o diretor de performance Andy Shovlin, o ponto fraco que Suzuka mostrou se manifesta basicamente na faixa de velocidade dessas curvas. Nas curvas de alta velocidade, a Mercedes é mais fraca do que a Red Bull e a McLaren, que Shovlin considera super fortes nas curvas rápidas. Segundo ele, elas têm mais downforce em uma determinada faixa de altura do carro. Essa faixa de altura diminui à medida que a velocidade cresce, e isso intensifica o efeito solo criado pelo assoalho. A Mercedes é melhor em maiores alturas, e por isso vai bem nas curvas lentas. A pergunta então é por quê? Seria injusto afirmar que a Mercedes foi surpreendida pelas regras de efeito solo introduzidas em 2022. Mas há provas incontestáveis de que ela não dominou totalmente as nuances necessárias para extrair tudo desses carros. A Mercedes dominava a Fórmula 1 antes dessas novas regras, mas nosso colega e ex-diretor técnico da Fórmula 1, Gary Anderson, não tem certeza de que a equipe tenha todo o entendimento necessário para construir um carro capaz de disputar o título. O carro tem algumas fraquezas se comparado ao Red Bull. Uma das mais óbvias é o arrasto excessivo. Mas a dificuldade nas curvas rápidas mostra um problema fundamental para fazer esses carros funcionarem. Há muitos fatores nessa questão. A pressão aerodinâmica é um deles. Chega a ser crítica e não é nada simples. Faz tempo que a Mercedes sofre com a instabilidade na traseira, um dos problemas de Suzuka. Em teoria, a solução é gerar mais downforce, mas é muito mais complicado. Um dos principais desafios desses carros é gerar downforce e equilíbrio ao longo de uma faixa ampla de alturas. Um dos modos de se conseguir isso é se assegurar que o centro de pressão aerodinâmica, que é o ponto em que se concentra a totalidade da downforce, recue nas altas velocidades. Nas curvas lentas, o ideal é ele estar mais à frente para dar boa aderência na dianteira e dar controle na rotação da traseira. Esse controle do centro de pressão aerodinâmica é ditado por vários fatores. O domínio absoluto da flexibilidade da carenagem é um deles. O conceito do assoalho da Mercedes exerce uma função nisso. Outro problema é que com essas regras ficou mais difícil conseguir um bom equilíbrio durante as curvas longas, o que é importantíssimo. Antes, aquela infinidade de aletas na frente dos sidepods cuidavam disso, mas a simplificação da aerodinâmica na parte de cima da carenagem acabou com elas. Para encurtar, o primeiro setor de Suzuka mostrou que a Mercedes ainda tem muito que aprender para andar bem nesse tipo de pista. A Mercedes pode melhorar esse problema aos poucos pelo resto do ano, mas a solução definitiva depende do carro de 2024. A Mercedes fez muitas mudanças nesse ano. A mais eficiente foi o pacote do GP de Mônaco. Ele melhorou a estabilidade da traseira e o aumento do efeito antimergúrio da suspensão dianteira permitiu à equipe controlar o chassi um pouco melhor. E também deu fim ao SidePod Zero adotado no ano passado, um conceito que Adrian Newey descreveu como diametralmente oposto ao da Red Bull. A Mercedes está se esforçando para extrair o máximo de um carro limitado. Como Shovlin explicou quando o pacote de Mônaco foi apresentado, as limitações de se adaptar um carro a um conceito diferente do que foi concebido estarão presentes até 2024. Por isso, ele acredita que a equipe não conseguiu chegar aonde queria. Essa mudança e os desenvolvimentos que vieram a seguir melhoraram o desempenho, mas não o suficiente.
Isso porque há limitações fundamentais no chassi e na geometria das suspensões, que não se pode contornar por causa do teto de gastos. Como disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, há algum tempo, se não houvesse esse teto, sua equipe teria feito um novo chassi, o que poderia resolver o problema do posicionamento do cockpit. Ele é muito para frente e seria necessário mudar o formato do chassi e reposicionar as estruturas anti-impacto. Essas mudanças também permitiriam aumentar os túneis Venturi. A Red Bull se deu bem com seu monocoque em forma de V, que abre mais espaço para os túneis. Isso tudo está sendo feito na Mercedes de 2024, mas vai ser preciso esperar o início da próxima temporada para sabermos se as lições foram aprendidas. Como Suzuka será a quarta corrida de 2024, vai ser um teste real de quanto a Mercedes progrediu. Lewis Hamilton tem sido enfático ao exigir que a Mercedes faça mudanças. Após o GP do Japão, ele disse que os próximos 6 meses têm que ser os melhores 6 meses de desenvolvimento que já tivemos. Na verdade, esse processo já começou. Já tem novos aspectos de arquitetura bem definidos. São coisas que a Mercedes precisa corrigir. É compreensível que Hamilton se sinta frustrado, já que o feedback que ele vem dando nos últimos 18 meses não foi aceito. Um exemplo é o posicionamento do cockpit mais para frente, que permitiria ao piloto sentir melhor as reações do carro, particularmente da parte traseira. Em Suzuka, ele disse que o problema é evidente e cabe à Mercedes fazer as correções necessárias. Como prova do que pode ser feito, Hamilton citou a McLaren, que transformou o carro medíocre do início da temporada no segundo maior pontuador das últimas 7 corridas. A McLaren introduziu um novo conceito de assoalho no Azerbaijão, mas foi só na 9ª etapa, na Áustria, que ela implantou a maior parte do pacote, e aí ficou bem mais competitiva. Ela continuou a trabalhar em cima disso, introduziu um novo upgrade em Singapura e conquistou um segundo e um terceiro lugares em Suzuka, superando inclusive a Mercedes. A McLaren deu um passo claro na direção da Red Bull. Hamilton quer que a Mercedes também faça isso e siga o exemplo da McLaren com sua abordagem de sidepod. Como ele diz, a McLaren é a prova de que esse é o caminho. Ele afirma que a Mercedes tem competência para fazer isso e diz que a equipe é capaz de dar mais downforce ao carro, mas com risco de intensificar o porpoising. Saber como mudar de rumo e obter mais performance sem que o carro pule brutalmente é o X da questão. O destino da Mercedes está sendo decidido agora. Como diz Hamilton, as decisões que estão sendo tomadas nesse momento são críticas para a nossa trajetória. Mercedes sabe o rumo que quer seguir. A esperança é produzir um carro que seja capaz, em termos aerodinâmicos e mecânicos, de ter desempenho consistente em uma faixa ampla de alturas e de perfis de curvas. Isso só acontecerá se ela realmente entender os detalhes mais sutis que esse conceito exige. A performance em Suzuka deixou claro que a Mercedes ainda não conseguiu chegar lá.